Olá, você sabia que o palhaço ele não foi criado para entreter crianças? Ele não foi criado para ser animador infantil? E isso foi introduzido há muito pouco tempo. Eu vou contar para você toda a história do palhaço, a importância do palhaço na história, a mudança dos nomes, dos termos, porque hoje ele tem a cara pintada, e contar desde o surgimento até os tempos atuais. Fique comigo até o final. A literatura e as informações que nós temos na internet sobre o palhaço, ele remete a 4.000 anos atrás, onde as primeiras figuras do palhaço surgem ali na Ásia, na China, como figuras de seres pintados, cômicos. Na era medieval, nós conhecemos as histórias do bobo da corte, ou do bufão, como é chamado. E ali nós vemos nos filmes e desenhos animados que ele é uma figura que vive dentro do palhaço, fazendo o rei rir, fazendo a corte rir. E ele era o único que tinha essa liberdade de falar bobagem, ou falar besteiras, ou de corrigir, sem ser punido, porque ele era um palhaço, ele era um bobo, ele era um bufão. Na Grécia Antiga também, em Roma, nós vemos a figura do palhaço, onde surge ali o circo de Roma, onde tem os grandes espetáculos, de briga, onde os cristãos também eram jogados aos leões, e aquilo ali era uma forma de humor para eles. Então era feito como palhaço para eles irem. Então quando entravam as pessoas, homens, mulheres e crianças, eles davam risada, riam daquela situação, achavam engraçado aquilo. Então já existia ali na Roma e na Grécia a figura do teatro, e o circo ele só veio surgir lá na frente, no século XVIII, com Philippe Astley, onde ele formou ali o circo como conhecemos hoje, que é em forma de picadeiro, que é um local circular, onde os cavalos eles circulam com alguém em cima, ou seja, um acrobata ou um palhaço. E o termo palhaço, clown, ele só veio surgir também mais modernamente. Antigamente não se utilizava esse nome palhaço nem clown, era bobo da corte, era engraçado, era ator. E o surgimento do nome palhaço vem do italiano paglia, que é palha, que era utilizado, o tecido dos colchões. Pegavam aquele colchão, cortavam, fazia a roupa, por isso que era muito colorido, e dentro da roupa colocava a palha do colchão para que quando ele caísse ele não se machucava. Então era o verdadeiro homem de palha. Nós temos o homem de ferro e o palhaço ele surge como o homem de palha, o homem de muitas quedas. O superpoder dele era fazer as pessoas rirem. E o termo clown é um termo inglês que é utilizado para o homem do campo, que vem do cloud, que é camponês humilde, que é o matuto. Aqui no Brasil nós chamamos do jeca, daquele caipira do interior. Então ele surge com esse nome e depois é trazido para dentro do circo como uma forma de entreter, fazer as pessoas rirem. E se você assiste os filmes mais antigos, os primeiros, você vê que a figura, a arte em si, ela foi feita mais para os ricos. O circo-teatro, quando ele surge, era para homens e mulheres já adultos,
e ricos. É onde surge a figura popular do palhaço, porque ele começa a fazer nas ruas, nas praças, as suas apresentações em troca de comida, às vezes em troca de uma moeda. Então ali ele se populariza e se torna uma figura cômica, um artista de rua. E aí é introduzido, principalmente na Europa, ele surge, e é colocado para dentro do teatro e dentro do circo. No finalzinho ali do século XVIII, no surgimento dos grandes palhaços, nós temos a figura de Rafael Padilha, que foi o primeiro palhaço negro da história, junto com Benjamin de Oliveira aqui no Brasil, que foi ali no iníciozinho do século. E aí ele com essa figura mesmo surge ali o Branco e o Augusto. O Branco é o inteligente. Se você assistiu o filme Chocolate, assista, que ali ele vai te dar muitas dicas de como era o palhaço naquele período. Então o Chocolate era o Rafael Padilha, e o Fotite era o Branco, o esperto, sabido, e Chocolate era o Augusto, o idiota, o burro que apanhava. Então daí que nós temos essas duas figuras que vêm amadurecendo aí pela história, e hoje nós conhecemos o palhaço da forma que é hoje. O nariz vermelho, ele é chamado a menor máscara do mundo, e ele é introduzido também nesse período, junto com a maquiagem, por causa de um homem que ele se apresentava como humorista. Ele fazia as pessoas rirem, e ele bebia muito, e o seu rosto era muito vermelho, o nariz muito vermelho de tanto consumo de bebida alcoólica. E aí o palhaço ele acaba pegando essa característica, e hoje nós vemos a principal característica do palhaço é o nariz e a maquiagem, que ela vem fortalecendo a figura, né, do palhaço. Aqui no Brasil nós tivemos os primeiros relatos de palhaço junto com Benjamin de Oliveira, que foi o primeiro palhaço negro do Brasil conhecido. De lá para cá nós tivemos diversos outros palhaços, como Piolim, como o palhaço Arrelia, que foram grandes referências do circo brasileiro. E lá na frente nós tivemos a imagem do Bozo, que foi introduzido aqui no Brasil em 1980 através do programa Silvio Santos. E o Bozo foi uma franquia que ela foi criada nos Estados Unidos. Então os atores eram contratados para fazer o papel do palhaço, e surgiu também os palhaços Patati e Patatá como franquia também, como produtos que foram feitos para a TV. Então as crianças começaram a gostar muito com aquelas pinturas fortes, muita maquiagem, roupa muito colorida. Então foi a figura do palhaço, ele surge com essa outra perspectiva infantil. E hoje ele é um produto mais infantilizado. No circo ele é utilizado para as crianças, mas com o circo-teatro ele não foi dessa forma. Ele foi criado para adultos, ele foi criado como uma figura para trazer alegria e entretenimento adulto. Na Itália, entre o século XVI e o século XVIII, aí surgem aquelas figuras do Arlequim, do Pierrot, da Colombina, que é aquilo que se traz depois para o carnaval brasileiro, né? Que são aqueles palhaços mais elaborados, com a cara, com detalhes de pinturas, com roupas bem chamativas, babados. Então nós temos essa figura, né,
introduzida nesse período. O Bozo ele foi criado em 1946, como essa franquia que eu falei nos Estados Unidos. Então ele nos Estados Unidos tiveram vários, né, atores que faziam o papel de Bozo. E por ser muito forte, por conseguir conquistar boa parte do mundo, surgiu também o Ronald McDonald, que é também um palhaço hoje muito conhecido. Antes, porém, tinha o Chaplin, que fazia o papel do palhaço, do mendigo, do verdadeiro clown, que era o que fazia rir, que aquele humor, a roupa larga, sapato grande, e foi um dos maiores palhaços de todos os tempos. Como, por exemplo, nós tivemos o Gordo e o Magro, os Três Patetas, Jerry Lewis, hoje os mais modernos, que é Mr. Bean, são humoristas, e a partir daí surgiram também vários comediantes, com a chegada dos filmes, os palhaços de filmes. E aqui no Brasil nós tivemos os Trapalhões, que foi um fenômeno nacional, onde tinha Didi, que era o branco, tinha Dedé e Zacarias e Mussum, que eram os Augustos, fazendo o papel dos Augustos, dos idiotas, do que sempre tomava pancada, e Didi sempre estava bem. Com isso também nós tivemos o surgimento dos palhaços modernos, né? Que nós temos hoje o maior palhaço do Brasil, na atualidade, que é Tiririca, que ele surge no circo, trabalha com música, com as sketches, o stand-up, né, dentro do circo teatro, e com o sucesso de Florentina ele se torna um fenômeno nacional e hoje é o deputado federal, né, do Brasil. O palhaço se tornou governante. E o filho dele, né, que hoje é um dos maiores fenômenos do Instagram, das redes sociais, que é Tirulipa, que vem com essa pegada do palhaço sem o nariz, apesar de que hoje ele introduziu, ele tem o circo Tirulipa, onde ele usa também, faz a figura do palhaço, porém ele vem com uma pegada mais familiar, mais cômica, de stand-up, que mistura o stand-up com o circo, né, de rua. Também tivemos vários tipos de palhaço. Nós temos o palhaço que é o animador de festa, nós temos o palhaço que ele é apresentador de televisão, nós temos ainda hoje Bozo, Patati e Patatá, e nós temos os palhaços que são doutores da alegria, que fazem um trabalho excepcional dentro dos hospitais. Nós temos palhaços missionários que fazem apresentação em creches, orfanatos, centro de recuperação, e temos o palhaço de improviso, que é os borra-cara de rua, e temos aqueles também que fazem animação em eventos, aniversário, festa, confraternização. Então, nós do Brasil nós temos vários tipos de palhaço que trabalham, atuam, e palhaços que se tornaram também palestrantes, se tornaram referências, não por ser palhaço, mas por trazer orientações ou trazer palestras motivacionais dentro de empresas, que a figura do palhaço ainda é uma figura não bem vista e não tão valorizada, nem dentro da sociedade, nem dentro das instituições religiosas, etc. Tem poucas entradas, né, nesses meios. Mas com o passar do tempo, com hoje a quebra dos paradigmas, muitas instituições abrem um espaço para que o palhaço ele venha trazer entretenimento, alegria e relembrar os velhos tempos. E eu vou estar trazendo em outro vídeo a importância do palhaço na igreja, no meio religioso, e mostrando também os maiores palhaços da Bíblia. Inclusive, o surgimento dos primeiros palhaços veio antes do período que é relatado, de 4.000 anos atrás. Nós vemos aí a história de palhaço. Já no Gênesis, já no início da história, nós temos relato de grandes palhaços, e esse vídeo é imperdível.
Assista, se inscreva no canal, você vai ver. Eu vou contar para vocês, vou mostrar, provar para vocês que houveram grandes palhaços na história da Bíblia. E comigo, se inscreva no canal, ative o sininho para você receber a notificação. Valeu, até o próximo vídeo.